Olá, tudo bem? Vamos a mais um simples e humilde entendimento. Por que está escrito no livro do Apocalipse sobre toques de trombetas? Você já leu o Apocalipse? Você não tem curiosidade em ler o Apocalipse? Eu não tenho porque é muito difícil, é um livro para o futuro, é uma revelação que ninguém entende, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, já que você está nesse vídeo, eu vou ler alguma coisinha, então, vou ler a respeito das trombetas, né? Por que foi tocadas trombetas? Mas essas trombetas não foi anjinhos que estavam lá com a trombetinha douradinha, prateadinha, brr, 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 não. Isso foram fases que foram acontecendo durante o juízo, durante o julgamento de Israel, durante o dia do Senhor, de Apocalipse capítulo 1, versículo 10. O livro do Apocalipse, se você não sabe, ele foi escrito para o dia do Senhor, para o grande juízo de Deus. Então eu te convido a ler, veja, Apocalipse capítulo 8, versículo 6. Assim está, estou com dois textos aí na tela, o da Almeida Corrigida Fiel e o da Nova Almeida Atualizada. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. As 7 trombetas. As 7 trombetas. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. Mas aonde é que está na profecia alguma passagem que fala que no dia do Senhor, como está aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta. Então, aonde é que está escrito em alguma profecia que durante esse dia do Senhor haveriam toques de trombetas, né? Aqui já inicia logo ele na ilha de Patmos, se você vê aqui no texto da Almeida Corrida Fiel, quem falou com ele com voz de trombeta foi o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, ou seja, foi Cristo. Foi quando Cristo voltou entre o ano de 66 e a metade do ano 70 para o grande tribunal dele, Tribunal de Cristo. Então veja, a partir do dia do Senhor instalado, quando chegou o dia do Senhor, então vamos lá na profecia ver onde está escrito que haveriam toques de trombetas. Indo para o livro de Sofonias, capítulo 1, depois você lê a partir do versículo 7, eu já vou ler a partir do 14. Não, deixa eu colocar aqui a partir do versículo 7. Pronto, já está aqui, ó. O subtítulo, O Dia da Ira do Senhor. Então está aqui, ó. Calem-se diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Olha aqui. Calem-se diante do Senhor, porque o dia do Senhor está perto. Bom, então só de ler aqui nesse versículo 7, você vê que o contexto que nós iremos ler abaixo significa algo a respeito do dia do Senhor que estava perto. E quando você lê lá em Apocalipse 1:10, o qual os pregadores da graça diz que esse dia do Senhor era sábado, diz que esse dia do Senhor se referia a domingo, né? Outros pregadores aí, você vê que eles estão totalmente enganados. Você vê que foi no dia do Senhor que houve toque de trombetas, está no capítulo 8. Foram tocadas 7 trombetas. Então, voltando em Sofonias, capítulo 1, versículo 7, né? Então, nós estamos aqui, ó. Eu estou fazendo esse arrodeio para que você venha ver que se encaixa toque de trombetas com o dia do Senhor, né? E você fique sabidinho sabendo que esses pregadores não sabem nem o que estão comendo, falando que Apocalipse 1:10 é sábado ou domingo, não sabe de nada. Então calem-se diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. O Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. 8. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar as autoridades e os filhos do rei. Gente, é que eu tomo um remédio com as minhas dores nas costas, que eu sou operado, e fica essa abrição de boca. Isso me incomoda. Se me incomoda, imagine você do outro lado. Então eu faço um esforço danado para segurar isso. Então no dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar as autoridades e os filhos do rei e todos os que se vestem como estrangeiros. Na verdade não é nem isso também, sabia? Olha lá, do meu lado direito tem um ventilador, ó, soprando aqui, ó. Então isso daí também faz esse negócio.
9. Castigarei também naquele dia. Quando você lê na Bíblia, naquele dia, normalmente se referiu ao dia do Senhor. Naquele dia, todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e enganam a casa dos seus senhores, naquele dia, diz o Senhor, se ouvirá um grito desde o portão dos peixes e um uivo desde o bairro novo e grande lamento sobre as colinas. 11. Lamentem, moradores da cidade baixa, porque todos os comerciantes serão mortos e todos os que pesam prata serão destruídos. Naquele tempo vasculharei Jerusalém. Olha onde aconteceu o dia do Senhor? Aonde era? Em Jerusalém. Onde que aconteceu o cerco em 69? A cidade de Jerusalém. Qual foi a cidade que foi destruída durante o juízo? Quase que totalmente. Jerusalém. Aonde estava o templo que era dedicado a Deus pelos judeus? Em Jerusalém, que caiu quando? No ano 70. Então, naquele tempo, vasculharei Jerusalém com lanternas e castigarei aqueles que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração, o Senhor não faz mal, não faz bem, nem faz mal. 13. Por isso, os bens deles serão saqueados e as suas casas serão destruídas. Eles construirão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, mas não beberão vinho. 14. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e vem chegando depressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clamarão até os poderosos. 15. Aquele dia será um dia de ira, dia de angústia e tribulação, dia de ruína e destruição, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. 16. Olha aqui, dia de toque de trombeta. Se eu colocar aqui nesse texto da NVT, olha aqui, quer ver? Fala no plural aqui, ó. NVT 2021. Aqui fica travando o computador, olha aqui. Dia de toque de trombetas, no plural. Dia de toque de trombetas e gritos de batalha. Caem as cidades cercadas por muros e as fortalezas mais poderosas. Que cidade que tinha um muro que os judeus achavam que eram intransponíveis? A cidade de Jerusalém. Onde estavam as torres altas, como está aqui, ó, de toque de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. As 4 fortalezas de Antônia, onde estava? Em Jerusalém. Foram destruídas. Trarei angústia sobre... Bom, então não é nem isso. Eu quero te mostrar aqui, ó. Então, no dia do Senhor, nós estamos num contexto, olha aqui, está perto o grande dia do Senhor. Então, no dia do Senhor haveria destruição, ira, angústia, ruína e trevas e toques de trombeta. Quando você volta lá em Apocalipse 1:10 e você lê novamente, quando João falou, achei-me no Espírito, na ilha de Pátmos, se você vê o versículo 9, achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma forte voz como trombeta. Foi quando Cristo disse a Pedro lá em João 21:22, se eu quero que João fique vivo até que eu volte, o que te importa? Quanto a você, siga-me. Né? Por isso que João estava vivo dentre todos os discípulos na volta dele. E ele veio em espírito e falou com voz de trombeta. Aí sim. Então, quando você lê Apocalipse 8:6, você vai entender agora por que foram tocadas trombetas no livro do Apocalipse. Depois você lê trombeta por trombeta, olha aqui, vai aqui, ó, 7 trombetas. Primeira trombeta, segunda trombeta, você vê que foram fatos que foram acontecendo durante o juízo. Quarta trombeta, cadê a quinta trombeta? A sexta trombeta está por aqui, quer ver? A sexta trombeta, aqui, ó. A sexta trombeta. E a sétima trombeta, que de todas aqui foi a trombeta mais importante, ela se cumpriu exatamente, Apocalipse 10, versículos 5 ou 7, quando o anjo disse a João, em espírito. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, dizendo, já não haverá demora. 7. Por quê? Porque lá em Daniel 12, quando Daniel quis saber quando iria acontecer o fim dos tempos,
foi dito a ele: Daniel, cele as palavras desse livro até o tempo do fim. Quer dizer, ia demorar. Aqui não. Aqui no versículo 6 já falou: não haverá demora. Por quê? Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus. Iria se estabelecer o que? O evangelho, o grande mistério de Deus. Ia estabelecer o reino de Cristo. E o reino de Moisés ia ser dado fim, como ele anunciou aos seus servos e profetas. Quando você vai para o Apocalipse 11:15, olha a sétima trombeta aqui. Apareceu ela. Então, da 1 a 6... 6 trombetas foram fatos de angústia, tribulação, vingança e balalá, balalá. A sétima trombeta, não. A sétima trombeta foi para se cumprir as palavras de Daniel 7, as palavras de Jesus, as palavras de Paulo, as palavras dos discípulos, anunciando que o reino de Deus estava próximo. E aqui foi estabelecido. Quando foi estabelecido o reino, aí sim Cristo começou a julgar a nação de Israel, a grande prostituta. É o que eu te falo, esse dia do Senhor começou em 66, na Judéia, e foi até a metade do ano 70. Durou 3 anos e meio, 1.260 dias, 42 meses, foi o tempo do dia do Senhor. Então, olha, quando a sétima trombeta foi tocada, acredito eu a mais importante, foi para cumprir o grande mistério, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo... Abre aspas, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre, fecha aspas. Na NVT, o sétimo anjo tocou sua trombeta e fortes vozes gritaram do céu, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Olha aí. A sétima trombeta foi quando foi estabelecido o reino de Cristo e foi dado fim ao reino de Moisés. Então, por que está escrito no livro do Apocalipse sobre o toque, sobre toques de trombetas? Por causa de Apocalipse 1:10, por causa do dia do Senhor, por causa do dia do juízo de Deus. Se você segue esses pregadores da graça que ficam falando que Apocalipse 1:10 se refere a sábado, porque João era judeu, só que você, quando vai lá em Isaías 58:13, é o único versículo em toda a Bíblia que fala sobre sábado, o santo dia do Senhor. O único. O resto, quando se fala do dia do Senhor, é só juízo, é trevas, é guerra, é tribulação, é aflição, é angústia, é escuridão. Aí eles se apegam em um versículo, deve ser por causa de preguiça. Tem preguiça de estudar sobre um assunto e fica agarrado no versículo, como está aqui, deixa eu até ler para você, ó. Quer ver, ó? Já que eu estou aqui, estou com vontade, então vou colocar para você aqui, Isaías, quer ver, ó? Eles pegam esse versículo, 58, versículo 13, Isaías 58:13, e em cima disso eles tiram as suas conclusões, falando que Apocalipse 1:10 se refere a sábado. Não tem nada a ver. Olha aqui, ó. Se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado de meu prazer, e santo dia do Senhor. É o único. É o único que você pode procurar. Se você não sabe, eu tenho todos os textos bíblicos. Tá vendo aí? Ó? Tudo isso que você tá vendo são textos bíblicos. Ó, tudo isso é texto bíblico. Em nenhum desses textos bíblicos você acha outro lugar que trata sábado como assim, dessa forma. Desse jeito que está escrito, ó. Se chamarem ao sábado de meu prazer e santo dia do Senhor. Em nenhum outro 66 livros existe de Gênesis e Apocalipse e nem outra situação você vai achar o santo dia do Senhor, como sabe. Então os pregadores da graça, por não ter o conhecimento profundo a respeito do dia do Senhor, o dia do juízo, eles se apegam a esse. Já outras, essas bíblias de estudo que tem por aí, todas lá, todas, a não ser a anotada, só a anotada tá diferente, mas o resto, 99% das bíblias de estudo coloca Apocalipse 1:10 como sendo domingo, porque diz que Jesus ressuscitou no domingo. Então por quê? Porque eles não buscam. Mas agora você fazendo essa conexão de Sofonias 1, do versículo 7 em diante, com
Apocalipse 1:10, você vai entender que o juízo significou o dia do Senhor. Quando você vai para o Apocalipse capítulo 8, aí você vai ver, Apocalipse 8:6, aí você vai ver sobre as 7 trombetas, então você vai entender que as trombetas foram tocadas devido ao dia do Senhor. Sem dúvida nenhuma. Sem você precisar esquentar a cabeça, sem precisar sair fumaça da sua cabeça, sem você ter uma exegese toda especial, uma hermenêutica toda não sei o que lá, uma homilia toda. Isso é tudo balela, isso é tudo papagaiada, isso aí são todos fanfarrões. Esses estudos deles não valem porcaria nenhuma. Aquilo que o gato enterra tem mais valor do que os ensinos teológicos, a verdade é essa. Porque eles não sabem nada. Aí o pessoal da graça, que se acha o último biscoito do pacote, estão no mesmo sentido, estão na mesma coisa. Está no mesmo erro. Porque a partir do momento que você consegue identificar Apocalipse 1:10 como sendo o dia do Senhor, o juízo de Cristo que chegou, então você vai ter um entendimento pleno dos 22 capítulos do livro do Apocalipse. Você vai entender certinho por que houve os 7 selos quebrados, de onde veio, as 7 trombetas, os 7 flagelos, os 3 ais, vai estar pleno esse conhecimento na sua mente, tá bom? Então vou encerrar agora, espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, dê aquele joinha, comenta, compartilha esse vídeo com o seu pregador da graça aí, com o seu reverendo, com o seu papa. Falou, esse cara tá falando que Apocalipse 1:10 foi o grande juízo de Deus. Então, se foi o juízo, Cristo já voltou, Cristo já cobrou as contas dos judeus. Então, por que vocês estão anunciando que Cristo ainda vai voltar? Por que vocês estão falando que esse dia aqui é sábado ou domingo? Compartilhe aí. E se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho. Até a próxima, se assim o Pai permitir. Coloque no comentário qualquer dúvida, algo que você quer que a gente volte a falar de outro assunto aí, alguma dúvida que você tenha a respeito do livro do Apocalipse, é só você colocar que a gente passará o nosso simples e humilde entendimento gratuitamente. Tá ok? Até a próxima. Tchau, tchau.